através da vida dela, da vida da pastora Maria Helena e da vida da pastora Elaine, que são as intercessoras. Amém? Amém. Amém, Deus. Te amo. Saudade. Nossa, eu fico até meio assim, com tanto elogio, né, gente? Glória a Deus. Merece, né, Jesus? Graça e paz, povo do avivamento. Amém. Para mim é uma honra estar aqui. Glória a Deus. A pastora Sil falou, e é uma honra ver vocês aqui, né, os pastores, esse lugar levantado por Deus. E eu também sou dessa terrinha, gente. Eu nasci nessa terra. Glória a Eu Deus. nasci bem na divisa ali, entre Areias e Sertão Grande. Então eu sou de Areias e Sertão Grande, viu? E glória a Deus que hoje o Senhor me deu uma palavra para trazer para vocês. Eu quero que você vire para o seu irmão, já fale assim para ele. Se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus falou, vai acontecer. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O que Jesus falou a seu respeito, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque Jesus cumpre o que fala. Glória Bem, eu sou a pastora Cláudia, sou lá da sede, né? Da Pesa, sede. Sou 12 da Bispa. Como a pastora falou, né? Sou líder de intercessão, sou coordenadora da escola de líderes, sou líder de serva e agradeço a cada uma das minhas discípulas que estão aqui comigo. Tem aqui também, né? Além da discípula da serva, discípulo também de intercessão. E louvo a Deus pela vida de vocês. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Cada um de vocês. E Deus quer falar com vocês. Fiquem atentos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14. Eu não vou ler tudo não, para não ficar muito extenso. Mateus, capítulo 14, a partir do 27. Quem for encontrando vai dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, a partir do 27. Amém? Amém. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oh, aleluia! Toda honra, toda glória é a ti, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esta honra na minha vida, de estar aqui para ministrar a tua palavra, Senhor. Aleluia. Pai, sou apenas um vaso nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa me usar conforme o teu querer. Abra cada coração aqui para receber da tua palavra. Seja o Senhor, Espírito Santo, a falar com cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu já declaro que somente o Espírito Santo é quem tem todo o poder, toda a autoridade, toda a liberdade para agir nesse lugar. Somente o Senhor, o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre um dia da vida de Jesus. Jesus, ele tinha dado ordens aos discípulos, né, enviado eles de 2 em 2 para fazerem a obra. Para expulsar demônios, para curar, para pregar o Evangelho. E os discípulos fizeram tudo isso e chegaram felizes para Jesus. Eles tinham um trabalho árduo. Diz na palavra que eles não tinham tempo
imaginar isso? E eles estavam muito cansados. E Jesus resolveu ir com eles para um lugar deserto, para que eles descansassem. Só que quando Jesus foi com eles de barco, procurando um lugar deserto, sabe o que aconteceu? O que, pastora? Quando chegaram do outro lado lá do mar, eles foram para descansar. Só que uma multidão já tinha visto que Jesus ia atravessar o mar e foram a pé. E chegaram lá antes de Jesus e dos discípulos. Daí conta aí a história que eles estavam com fome, não tinha nada para comer. Daí apareceu lá um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e alimentou toda aquela população, a multidão, que só de homens tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Vejam bem, os discípulos foram lá para descansar, mas não descansaram nada, tiveram que trabalhar. E nisso já era tarde. E Jesus disse para os discípulos que era para eles atravessar o mar e ir para o outro lado. Só que Jesus mandou os discípulos irem. E ele não foi com os discípulos. Ele ficou lá, despediu toda a multidão, e depois de todo esse trabalho, Jesus subiu ao monte para orar. Glória a Deus. Gente, Jesus foi orar. Aleluia. Quantas vezes nós queremos apenas descansar, né? Às vezes a gente trabalha tanto, a gente quer se desligar. Ou então, vou assistir um filminho, vou assistir alguma coisa, vou me jogar na cama, não quero saber de nada. Jesus, ele foi orar. Queridos, se Jesus foi orar, imagine nós, o quanto nós precisamos orar. E Jesus subiu no monte. E os discípulos estavam no barco, atravessando ali o mar. Só que de repente começou um vento muito forte, que começou a agitar as ondas. Ali começou a açoitar o barco deles. E enquanto isso, Jesus estava lá no monte orando. Conta na palavra que já era tardezinha. Então até que eles foram remando, gente. Só que o vento era contrário. Então os discípulos não conseguiam remar com o vento. Não remava rápido. Eles estavam tentando ir para o outro lado. Daí Jesus resolveu ir até os discípulos. Mas como que Jesus ia até os discípulos? Se ele não tinha barco, não tinha nada. Mas Jesus foi andando sobre as águas. Mesmo assim, ainda demorou. Porque Jesus foi andando. Ele não foi ali trasladado, ele não foi voando, ele não foi flutuando, ele foi andando. E outro, acho que no Evangelho de João, que também conta essa história, Jesus diz na palavra que já tinha, como que era, 25 a 30 estágios que eles já tinham remado, os discípulos. Isso dá mais ou menos uns 5 quilômetros, que não era muita coisa. Agora imagina Jesus andando sobre as águas, para andar 5 quilômetros. 5 quilômetros? Quanto tempo faz em 5 quilômetros quem corre? Quem corre faz em 20 minutos, meia hora? Menos. Ah, não acho não. Sidney disse que é 20 minutos. Correndo, sem parar? Mas imagina, Jesus foi andando. E diz na palavra que já estava na 4ª vigília. Sabe o que é 4ª vigília da noite? A primeira vigília é das 6 horas da tarde, aí da noite, das 18 horas. Vamos lá, 6 horas, vamos colocar da noite até as 9, a primeira vigília. A segunda vigília das 9 até meia-noite, ou 0 hora, né? A terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. A 4ª vigília é das 3 da manhã até as 6. Gente, para os discípulos que já estavam cansados,
tinham ido para descansar, não descansaram nada. Eles ficaram mais ou menos umas 10 horas ali remando, tentando ir para o outro lado e não conseguiram ir. E daí Jesus chega. Só que quando Jesus vem andando sobre as águas, é algo anormal. Isso não existe. Para nós não, né? Só para Jesus. É um milagre de Deus. E os discípulos, a hora que viram, é um fantasma. Começaram a gritar. Imagina aqueles homens no barco. Homens gritando de medo, que eles tiveram medo. Acharam que era um fantasma. Só que Jesus disse para eles que não era um fantasma. O que Jesus gritou aí para eles? Já veio aqui. Cadê? Onde que está? Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Aleluia. Tende bom ânimo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer que você tenha bom ânimo. Glória a O Deus. Senhor quer que você não desista. O Senhor quer que você fique firme com Ele. Que você não tema. Não tenha medo. Porque onde Jesus está, todo medo tem que bater em retirada. E assim Jesus disse: não tem mais. Aleluia. E Pedro, na hora que Pedro ouviu que era Jesus, Pedro, na hora, ele falou: mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha que homem corajoso. Imagina aquele vento, aquelas ondas batendo no barco, que eles não estavam nem conseguindo remar direito. E Pedro quer ir lá com Jesus. Corajoso, né? Muito. E o que Jesus disse? Vem! Aleluia. O tema dessa ministração é: ande sobre a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, ele recebeu uma palavra de Jesus: vem! Eu antes até pensava assim: e se não fosse nada de Jesus? Se fosse um fantasma? Pedro doidão, vai acreditar? Mas, como diz a palavra, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. O discípulo ali conheceu a voz do seu mestre. Aleluia. E Pedro, diante dessa palavra dada por Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Glória a Gente, Deus. Jesus andando sobre as águas, ele fala: é Jesus. Mas Pedro, um homem, um ser humano como eu, como você, ele começou a andar sobre as águas. Pedro desceu do barco e ele foi andando. Só que Pedro, ele só andou sobre as águas porque ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Aleluia. Nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. Porque quando nós andamos sobre a palavra de Deus, nós vamos andar sobre as águas. Que águas são essas? Nós vamos andar sobre os problemas. Nós vamos andar sobre as circunstâncias. Nós vamos andar quando nós andamos na palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E quando nós andamos sobre a palavra de Deus, milagres acontecem. Porque isso que Pedro fez foi um milagre. Nunca mais se ouviu na história que alguém andou sobre as águas. Uma vez eu li um livro do pastor David Yong-cho, lá da Coreia, e ele contava no livro que 3 jovens, contando mais ou menos que eu lembro, foi muitos anos que eu li, tá bom? Às vezes a gente não lembra detalhes de tudo. Mas 3 jovens queriam ir vamos dizer assim, uma conferência que ia ter uma missionária muito famosa que ia pregar na Coreia. Só que onde elas moravam tinha um rio. E estava tendo enchente. Mas essas jovens queriam
elas fizeram? E pastor? Foram lá em frente àquelas águas, reuniram em frente às águas, deram as mãos e oraram. Glória a Deus. Senhor, Pedro andou sobre as águas. Nós vamos andar sobre as águas também e vamos para essa conferência. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? O que, pastora? Elas pisaram lá na água e Andaram. morreram. E foi um bafafá, o noticiário dizendo que as crentes, né, oraram com tanta fé e morreram afogadas. Mas aí está um detalhe. Deus, Jesus, ninguém falou para elas que era para fazer aquilo. Pedro, ele teve uma palavra, venha. Então, quando nós temos uma palavra do Senhor, nós temos que agir pela fé e ir, porque o que Jesus fala, ele cumpre a nossa vida. Agora, aquelas mulheres, aquelas jovens não tiveram uma direção de Deus, elas agiram por impulso, por elas mesmas. Então, aí que está a diferença. Então, Pedro, ele não simplesmente andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! E é assim que vai acontecer milagre na nossa vida. Não é a gente querer fazer o que a gente quer, não. Ah, então eu vou pegar uma cobra aí e vou mexer com a cobra, que ela não vai me picar. Ah, tá escrito, se eu tomar veneno eu não vou morrer. Então não é assim as coisas, gente. Tá escrito, mas também está escrito, não tentais ao Senhor, teu Deus. Aleluia. Verdade. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Quando Deus nos dá uma direção, você pode até às vezes receber uma direção e achar que é um absurdo. Mas se Deus te deu a direção, vai dar tudo certo. Aleluia. O Senhor fala, Ele cumpre. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você andar sobre a palavra de Deus, não vai ter ventos contrários que vão te derrubar. Não vai ter ventos e nada para te destruir, para impedir o seu caminhar. Mas para isso nós precisamos focar no Senhor. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque é somente a palavra do Senhor que é verdadeira. Somente a palavra do Senhor é que funciona na nossa vida. E é através da palavra do Senhor que nós vivemos milagres de Deus. Aleluia. Mas, olha bem, Pedro estava andando sobre as águas. Mas Pedro prestou atenção no vento. Ele sentiu o vento, né? Sabe ali o cabelo, você tinha cabelo antes. Ele sentiu ali aquele vento, sabe, por um momentinho, um pequeno momento. Ele esqueceu de Jesus, ele esqueceu que Jesus tinha falado para ele, ele esqueceu que Jesus estava andando sobre as águas e que ele também estava, que podia continuar andando. E por um pequeno momento, ele se distraiu ali com o vento, ele começou a afundar. Ele teve medo. E assim é na minha vida, na sua vida. Sabe, o inimigo, ele sempre lança setas para nos atingir. Coloca setas de medo, de dúvida, né, de desânimo. E quando nós olhamos para essas setas e nós começamos a pensar, acho que não vai dar certo. Será que eu ouvi direito? Eu acho que Deus não tem isso para mim, não. Quando nós começamos com esses pensamentos, nós já estamos começando a nos afundar. Porque a dúvida, quando a dúvida entra, a tristeza entra, a depressão também entra, e começa a entrar tudo que não é de Deus. É verdade. Pedro, ele estava andando ali porque ele estava crendo. Ele creu, ele tinha fé. Senão ele nem saía do barco. Mas quando ele começou a olhar
ele começou a se afundar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não olhe para os problemas, não foque nos problemas, não foque nas circunstâncias, não olhe para aquilo que não está dando certo na sua vida, não olhe para essas coisas, mas olhe para o Senhor Jesus, olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, porque Ele diz que eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Daí eu grito, digo fraco, sou forte. Eu acredito assim, verdade, eu digo, Senhor, Tu és a minha força, meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro, vem presente, aleluia. Pode vir a tristeza, mas o choro pode durar uma noite, que a alegria vem pela manhã. Nós não podemos aceitar as coisas que vêm do inimigo da nossa vida, não, nem da nossa carne. Nós temos que nos levantar, nos posicionarmos. Por isso que eu falo que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler os Salmos. Tem tanta palavra aqui para nós, e a palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela vai nos transformando. Sabe, a tristeza, ela tem que pular de alegria. Eu falo que a tristeza ela tem que sair de nós, porque Deus nos criou para sermos felizes. E eu digo, a alegria do Senhor é a minha força. Quando você acorda e não está muito bem, ou bem lá, vem cá, sabe? Começa, ai, ou então vem aquela tristeza, você não sabe nem de onde que veio. Não começa a declarar, sai de mim a tristeza, Jesus é a minha alegria. O Senhor me chamou, eu estou escolhido do Senhor. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Ainda que eu não veja nada, ainda que eu não sinta nada, eu sei que o Senhor trabalha a nosso favor. É aquele versículo que eu também amo e declaro muito: todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados no seu propósito. O Senhor diz: não desanimem, não desanimem. Tenham fé. Não temam. Assim como Deus, né, falou para Josué, ser forte e corajoso. E repetiu ainda. Por quê? Porque ele ia precisar muito dessa palavra. E assim é conosco, nós temos que ser fortes e corajosos diante do Senhor. Mas a nossa força vem do Senhor. O Senhor nos dá força. O Senhor nos dá, gente, tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Antes dele criar Adão, né, de fazer Adão, ele criou tudo para Adão e Eva. Criou todas as coisas para depois fazer o homem e a mulher e colocar no jardim. Deus tem tudo pronto para as nossas vidas. E Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Porque a Jesus me derrubar. Aleluia. E Pedro, quando ele olhou para as circunstâncias, ele tirou os olhos de Jesus. Naquele momento, ele deixou de olhar para Jesus e por isso veio o medo. Por isso ele começou a se afundar. Não lembro, querido. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos da palavra do Senhor. Mas tem uma outra coisa também, maravilhosa, porque Deus, como eu disse, Ele tem tudo preparado para nós. Aleluia. Pedro tirou os olhos ali naquele momento de Jesus e começou a afundar. E o que ele fez? Senhor, salva-me! Aleluia! Jesus imediatamente estendeu a mão. Glória a Deus. E pegou Pedro pela mão. Glória a Deus. Queridos, quando nós buscamos o Senhor, é isso que o Senhor faz conosco. Obrigada, Jesus. Quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, me ajuda, Ele ajuda a gente. Aleluia. Eu falo que um dos piores momentos na minha vida, os piores momentos que eu passei foi quando eu me separei. Eu era casada, meu marido foi embora de casa, arrumou outra, não quis mais saber de mim. Foi um dos piores momentos na minha vida. De eu olhar, sabe, a casa vazia, que era algo que eu nem esperava. Você vê, abre o guarda-roupa, cadê? Não tem mais roupa dele, não tem nada, e com duas crianças. Eles, naquele momento, eu falo que eu tirei os olhos de Jesus, né? Eu comecei a me afundar. Afundar com tanta dor, com tanta tristeza. Olhar para duas crianças. Eu achei que não tinha mais condições. Eu não queria nem viver mais. Sabe quando você acha que não tem mais jeito? Eu achei que eu estava me afundando.
fazia mais da minha vida. Eu sofri demais. Só que tinha um louvor que dizia, né? Que o Senhor te toma pela tua mão direita. Eu lembro que eu ajoelhava e eu erguia minha mão assim e pedia para o Senhor me ajudar. Segura as minhas mãos, Senhor, me ajuda. Outra vez eu dizia para o Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu não tenho força. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas hoje eu posso dizer que o Senhor segurou pela minha mão. Fazemos como Pedro fez. Quando nós gritamos pelo socorro do Senhor, quando nós dependemos do Senhor, somente Ele que pode fazer, somente Ele que pode nos ajudar. O Senhor, Ele vem em nosso auxílio, Ele estende a mão para nós e Ele nos ajuda. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor quer te ajudar. Eu quero dizer para você que Deus não te desamparou. Ele nunca vai te desamparar. O Senhor está sempre com a mão estendida para te socorrer, para te ajudar. Eu não sei qual situação que você tem passado, eu não sei o que você precisa, mas saiba que o Senhor Ele está trabalhando a seu favor. Ainda que os teus olhos naturais, carnais, não vejam, mas o Senhor está trabalhando a seu favor. O Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando. Ele está fazendo, e você vai ver nas bênçãos do Senhor, elas já estão vindo na tua direção. O Senhor já não terminou o plano de Deus. Entregar as tuas bênçãos. Não desanime, não tire os olhos do Senhor. Confie e declare: as minhas bênçãos estão chegando. Eu vou alcançar, eu vou viver o melhor de Deus. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Oh, glórias a Deus. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. E Pedro ali caminhou com Jesus sobre as águas. Ele não voltou nadando. Jesus pegou Pedro ali pela mão e eles foram andando sobre as águas. Pedro foi andando sobre as águas. Eu quero dizer para você, em qualquer problema, em qualquer situação, o Senhor está segurando você pela sua mão. O Senhor está caminhando com você. E você pode caminhar sobre os seus problemas. Você pode caminhar sobre as suas situações. Porque você não está sozinho. Porque o Senhor, Ele está com você. Ele está caminhando com você. Sabe, gente? Jesus disse aí para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se Pedro tinha pouca fé, imagine nós. Ele saiu do barco. Quem tem coragem de sair do barco, mas nem por nadar não tem coragem. Nem fala por mim que é raso. Pedro saiu do barco. Ele foi corajoso. E eu quero dizer isso para você que, mesmo com pouca fé, Pedro realizou um milagre. Com pouca fé. Nós não precisamos de muita fé às vezes, não, meu irmão. Às vezes a gente pensa: a minha fé é tão pouca. Não importa o tamanho. Se Pedro com pouca fé andou sobre as águas. Então nós podemos vencer os nossos inimigos. Nós podemos vencer os gigantes que levantam contra nós. Nós podemos, porque é o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos ajuda. E é o Senhor que dá a mão para nós. Aleluia! Aleluia! Ah, gente, como é maravilhoso. Aleluia! Deus maravilhoso. Saber que Deus nos ama. Que Ele é o nosso Pai verdadeiro. Que Ele cuida de nós. Ah, como é maravilhoso saber disso. Glória a Deus. A palavra diz que Jesus, Ele acalmou o vento. Sabe quando que Ele acalmou o vento? Quando, pastor? Depois
depois que eles subiram no barco. Interessante, né? Olha, Jesus estava lá no monte orando. Ele viu que estava ventando. Ele já podia ter repreendido o vento, né? Verdade. Ele viu que Pedro ele afundou. Ele não podia, estava afundando, né? Ele não podia ter repreendido o vento. Podia. Mas o que nós temos que passar, gente, as situações que nós temos que viver, o que o Senhor nos mostra é que nós vamos viver com Ele. Aleluia. Deus, muitas vezes, Ele permite a gente passar por certas situações para nós vermos que Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas. Ele é o Deus que realiza milagres. E para nós vermos que nós precisamos dEle. E se a gente tiver tudo de mão fechada, como diz, a gente já busca tão pouco o Senhor, né? Às vezes a gente busca mais quando está precisando mais, né? Imagina se a gente tiver de tudo aí de mão fechada, daí não vai buscar mesmo. Né? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Jesus. Quer dizer para você, querido, estou encerrando, tá? Que Jesus está segurando na sua mão. Aleluia. Não se preocupe com os ventos contrários. Porque você está segura, você está segura. Porque com Jesus, Ele é o nosso porto seguro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Confie em Jesus. E ande sobre a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira. Como diz, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem. Aleluia. O nosso Deus é verdadeiro. E o que Ele tem para nós são planos de bênção, de prosperidade. Tudo que Deus tem preparado para nós é o melhor. Aleluia. Amém? Amém. Então olhe para Ele e saiba que o que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. E Jesus disse para os discípulos dele, né, no começo, eu li no começo do versículo, capítulo 14, que era para eles passar para o outro lado. E depois Jesus entrou no barco e eles passaram para o outro lado. Ou seja, eles já tinham a palavra de Deus que ia passar para o outro lado. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós começamos a agir na fé, nós recebemos uma palavra, nós ficamos empolgados, animados, felizes da vida. Daí depois vem os problemas, a gente tem que tomar cuidado para não sair da palavra e começar a olhar para os problemas, para as circunstâncias. Nós temos que continuar firmes, ainda que eu não esteja vendo. Deus está fazendo. Aleluia. Deus está trabalhando. A minha bênção vai chegar. Aleluia. Aleluia. A sua bênção vai chegar? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer, eles passaram para o outro lado. Isso quer dizer que eles venceram a tempestade. Eles venceram aqueles ventos contrários. Eles venceram tudo que tinha atacado ali a vida deles. E eu quero dizer para vocês vão vencer. Amém.